Salam aleikum, gente, tudo bem? Hoje eu finalmente vou contar para vocês um pouco de como foi a minha experiência numa faculdade aqui no Líbano. Eu me formei já vai fazer 2 anos, mas antes tarde do que nunca, não é mesmo? Eu coloquei há um tempo atrás uma caixinha de perguntas lá no Instagram e separei as perguntas mais frequentes, então hoje eu vou contar para vocês um pouco da minha experiência, do meu estágio, do meu TCC e eu espero que vocês gostem. Eu vou começar contextualizando para vocês um pouco assim por cima o que eu estudei no Brasil, no que eu acabei me formando e essa transição de mudar de curso e como que foi isso também. Em 2016 eu fiz 1 ano de faculdade de jornalismo, eu ainda morava no Brasil, em São Paulo, e foi um ano maravilhoso. Eu me descobri nessa área de comunicação, eu me descobri como pessoa, a minha paixão de comunicar. E foi incrível, foi o ano que eu criei o canal. Se não fosse a faculdade de jornalismo, eu não teria criado o canal, então eu devo tudo a isso. Só que também foi o ano que eu descobri que eu amo essa área de comunicação, mas não o jornalismo em si. Eu gosto bastante de reportagem, de artigos, só que não é uma coisa que eu vi uma paixão de que eu quero continuar fazendo isso. Então, quando eu me mudei para o Líbano, eu tive a oportunidade de mudar de curso e isso foi incrível. Eu ia continuar na área de jornalismo, só que graças a Deus eu encontrei um outro curso que eu me encontrei muito mais. E esse curso é de comunicação e mídias sociais. Então é tipo a comunicação em geral, tudo que envolve comunicação e mídias sociais, que são as redes sociais, não é apenas a TV, o jornal, são as redes sociais, que é tudo que a gente está vivendo no momento. Então a gente acabou aprendendo bastante sobre marketing digital, de como você fazer o texto ser muito bom para as redes sociais, para captar a atenção, como você analisar métricas, coisas que eu vou falar em mais detalhes daqui a pouco, só que é muito incrível, então eu me encontrei nesse curso, ainda mais que eu já tinha começado com o canal, então eu falei, nossa, Fátima, é uma oportunidade, né, de que você está fazendo faculdade, você vai conseguir continuar com o canal, você vai conseguir juntar os dois, tudo que eu aprendo na faculdade, que eu aprendi na faculdade, né, em cursos também, eu posso aplicar no canal para conseguir crescer, porque basicamente o canal YouTube é um trabalho agora. Então foi um clique para mim, nossa, esse curso realmente é muito bom, porque apesar de eu gostar de jornalismo, não é muito a minha praia. Eu acho que se eu tivesse continuado no Brasil, eu teria mudado um pouco para a área de marketing, que é a área que eu gosto bastante. Eu amo essa parte de marketing, marketing digital. Então, eu até penso em fazer uma pós nisso, e eu acho essa área muito a minha cara. Basicamente é isso sobre, assim, no geral. Eu acabei mudando de curso, me encontrei e amei. Agora falando da transição da faculdade e como que foi se adaptar, eu vou falar a verdade para vocês que foi bem complicado. Foi uma época muito difícil para mim, porque imagine isso, 18 anos da sua vida você tá aprendendo tudo em português, tudo na faculdade, na escola, e aí você vem pra cá e é tudo em inglês. Enquanto eu cresci, os meus pais deram muita importância para que a gente aprendesse inglês e isso foi essencial, porque eu vim pra cá e já tinha uma base muito forte. Então eu já estudei numa escola americana quando eu morava em Salvador, e a gente sempre fazia cursos, né, de inglês, e isso foi muito importante, sempre assistir filmes, música, tudo em inglês, e eu entendia. Então eu cheguei na faculdade, eu já entendia tudo, eu conseguia acompanhar o que os professores estavam falando, só que continua sendo um baque, porque eu tive que começar a fazer textos e tudo em inglês. Então uma coisa foi de você saber inglês, entender filmes, entender séries, eu assisto Friends e How I Met Your Mother e eu entendo tudo, para eu ter que falar em inglês na aula, sabe? Então, a prática, gente, desde que eu me mudei, eu falo isso para qualquer pessoa que fala que quer aprender inglês ou alguma coisa assim, pratica, porque você vai conseguir entender, sabe, a ler, escrever, só que na hora de falar, você trava. Aí você fica, meu Deus, o que essa palavra significa? Agora eu sou fluente em inglês, né? Eu já fiz prova de fluência e é tudo muito bom. E até na faculdade eu acabei dando aulas de inglês. E isso é muito legal. Eu fui de português total para fluência em inglês. É um pró totalmente na faculdade de você sair da sua zona de conforto, fazer em outro idioma que você entende, mas para realmente deixar muito mais forte. Então isso é uma coisa que eu achei muito bom na faculdade de ter sido tudo em inglês, porque acaba abrindo várias portas de você estudar em outras faculdades internacionais que acaba
sendo limitado quando você fala apenas português. Então, se tem uma dica que eu posso dar para vocês invistam em aprender inglês. Porque quando você aprende inglês, juro, gente, abre um monte de porta em tudo que é canto no mundo. E isso é muito importante para a vida profissional de todo mundo, para a vida acadêmica. Então é uma dica minha para vocês. Ainda falando sobre a faculdade ser totalmente em inglês, foi um pouquinho complicado se adaptar mesmo eu sendo fluente, sabe, de escutar, entender tudo, porque tem alguns termos que você acaba precisando de um pouco mais de tempo. Então, se você está acostumado a sempre falar, escrever num certo idioma, quando você vai fazer um texto em um outro idioma, acaba complicando um pouquinho, porque você, no começo, ainda mais, né, eu precisava às vezes escrever em português e depois traduzir para inglês, porque eu não conseguia na hora escrever em inglês, então levou um tempinho para eu conseguir me adaptar totalmente, só que leva um tempo. Então você vai acabar se frustrando no começo. Às vezes quando tipo na aula, as minhas anotações eram em português. Eu acho que até hoje eu gosto de fazer isso, as minhas anotações geralmente são em português. Eu acabo pensando no meu dia a dia mais em português, então as minhas anotações acabam sendo em português. Então, às vezes eu emprestava livro para minha amiga, alguma anotação, alguma coisa, e tem lá escrito em português: "Ah, isso significa tal". Então é uma coisa que você vai se adaptando, você vai vendo o que funciona mais para você, de que forma que você aprende mais, você vai se descobrindo. Outra pergunta que eu recebi é se o diploma é nacional ou internacional. Geralmente, todas as faculdades são internacionais, tanto aqui quanto no Brasil, então você vai ter que checar com a faculdade se o diploma acaba sendo válido internacionalmente. Então, tem algumas faculdades que são mais fortes, mais conhecidas, que acabam tendo o diploma reconhecido internacionalmente e uma faculdade menor acaba não tendo. Então é muito importante que você pergunte sobre isso na faculdade e procure pesquisar se o diploma dessa faculdade em questão é válido internacionalmente. Em um outro vídeo aqui do canal eu já contei para vocês como que funciona o sistema de ensino das escolas e das faculdades aqui no Líbano. Então quem não assistiu, dá uma checada lá que tá muito legal o vídeo, o link tá na descrição. Só que basicamente o ano escolar começa aqui no Líbano em setembro ou em outubro e aí vai até junho, julho. Então são 3 meses de férias, tipo Phineas e Ferb, no meio do ano, que são os meses de verão aqui no Líbano. Então é junho, julho, agosto, basicamente, ou julho, agosto, setembro. Definitivamente uma das coisas mais difíceis de se acostumar foi essa diferença de calendário, porque imagina, gente, do nada o seu ano escolar começa em outubro ou em setembro. Então isso foi muito complicado. Na faculdade é em outubro que começa quase todas as faculdades, então a diferença, eles separam por semestre, né? O semestre de Fall Semester, que é Fall, o outono, que é aí de outubro até o final de janeiro, e aí tem o Spring Semester, que é de fevereiro até o final de junho. Então acaba sendo um pouquinho complicado no começo para você saber separar, para você saber como que vai funcionar. Então é um pouquinho esquisito para se acostumar no começo, porque entre um semestre e o outro você tem geralmente 1 ou 2 semanas de férias no máximo, né, de descanso. Então imagina, você termina aquele estresse de final de semestre, provas e não sei o quê, e aí você tem 1 semana, se você tiver, e aí você vai começar de novo um outro semestre. E aí, no semestre de fall, que tem o Natal, você tem menos de 2 semanas de férias também, que é Natal, Ano Novo, e aí você volta normal para fazer provas. E aí, depois disso, é o semestre, o Spring Semester, e depois você tem 3 meses de férias. Agora, sobre os horários de aulas e a grade curricular, isso também vai depender da faculdade que você está, porque tem 2 tipos de faculdade. As faculdades com sistema americano, que são quase todas, e aí tem as faculdades que têm o sistema francês, que são um pouquinho parecidas com o sistema do Brasil, que são as matérias estipuladas, você vai seguir tal cronograma e você não tem muita opção de mudar. Só que quase todas as faculdades aqui têm o sistema americano de ensino, então você vai escolher a sua grade curricular, como que você vai fazer, como que você vai montar. Então, geralmente, gente, no dia que eles vão soltar as matérias, era uma pressão de você entrar no minuto que eles colocam as matérias para você conseguir montar a sua grade do jeito que você quer, com os horários que você quer, senão você vai ficar com as aulas bem num horário bem que ninguém quer ir para a faculdade, né? Porque tem uma diferença de você conseguir colocar, sei lá,
Teve um semestre que eu consegui colocar todas as matérias que eu queria em 3 dias na semana. Então eu não precisava ir 5 dias na semana e eu tinha colocado tudo de manhã, então você ia cedo, voltava cedo para casa 3 vezes por semana. Ótimo. E aí teve um semestre que eu não tinha quase nenhum controle, porque aí também vai depender da demanda das aulas, dos cursos, né? O meu curso de comunicação não tinha muitos alunos, então era uma coisa meio estipulada. Ah, eu tenho que fazer tal matéria, então é tal horário e pronto, não tem muita opção. Mas geralmente é assim, as matérias mais gerais, que muita gente vai ter, por exemplo, inglês, tem vários horários com vários professores. Esse é o exemplo mais básico. Então, tinha às vezes com tal professora nesse horário das 8 da manhã. Tem essa mesma professora no horário de, sei lá, às 4 da tarde. Então, não tem um horário estipulado e isso é uma coisa bem chata, na verdade, porque é uma caixinha de surpresas. Teve um semestre que a gente teve aula com um doutor que ele só podia das 4 até as 7 horas da noite. Então, eu ficava na sexta-feira, das 4 até as 7 horas da noite na faculdade, porque eu tinha aula com esse professor que só conseguia ir uma vez por semana. Momentos assim acaba sendo bem chatinho, porque não é estipulado só de manhã, só de tarde, não. Às vezes você pode ter tudo de manhã, às vezes você pode ter tudo de tarde, e às vezes você tem horas de espera entre uma aula e outra. E isso acontecia bastante comigo, eu ainda não tinha um carro, então eu tinha que ir para a faculdade de ônibus, são ônibus da faculdade mesmo, só que a minha faculdade fica no meio do nada. Então você não tinha muita opção de que, eu posso ir e voltar na hora que eu quero. Isso acabou pesando bastante para mim, então eu tinha dia que eu ia às 8 da manhã e voltava às 5 da tarde, porque eu tinha, sei lá, 3 aulas e 2 horas entre cada aula, então eu ficava fazendo nada. Mentira, eu ficava estudando, ficava com os meus amigos. É uma boa para você socializar, para você colocar as matérias em dia, só que acaba sendo bem cansativo. Quando você tá cansado, você não tem vontade de estudar ou de fazer alguma coisa. Então, é um contra desse tipo de ensino, né? Quando é uma caixinha de surpresas e acaba realmente não tendo uma coisa definida. Nesse tipo de ensino, você tem diferentes matérias que você precisa fazer e completar. Você tem as matérias do seu curso que são obrigatórias para você. Você tem as matérias eletivas que são obrigatórias para você. E você tem as matérias que não são relacionadas ao seu curso, mas que são obrigatórias para você. E quais são as diferenças entre esses 3 tipos de matérias que a gente tem? Basicamente, o primeiro tipo são as matérias que são obrigatórias porque você cursa essa graduação. Então, as matérias que eram obrigatórias para mim por estar cursando comunicação e mídias sociais eram, por exemplo, como que é a ética e as leis para o jornalismo, como que você analisa e escreve textos para as redes sociais, como que você analisa suas métricas, coisas relacionadas ao meu curso. Já as matérias eletivas obrigatórias para você são um pouquinho mais em abertas, igual no Brasil, então você tem tantas matérias eletivas que você precisa fazer e aí você vai escolher entre elas e escolher o que você quiser. Por exemplo, uma das matérias eletivas que eu escolhi na faculdade foi Creative Writing, que significa escrita criativa, e foi uma das minhas matérias preferidas, porque eu realmente aprendi a como me expressar em poesia e em textos fictícios. Já as matérias obrigatórias que não são relacionadas ao seu curso são as mais chatinhas. Então você basicamente tem que fazer uma matéria de cada departamento. Então, por exemplo, no departamento de ciências, você tem algumas opções para escolher, só que são todas chatas porque eu sou de humanas, então foi péssimo. E as opções eram, por exemplo, química, física, biologia ou matemática. Gente, sabe? Eu fiz química e eu passei, assim, só por passar. Realmente é uma coisa chata, só que se você parar pra pensar, pra você ter noção das coisas gerais, só que, ai gente, eu não gostei muito disso não. Um outro exemplo também é que eu fui obrigada a ter aula de estatística e, num certo ponto, é importante estatística na área de comunicação pra você saber fazer a porcentagem e tudo mais, só que, gente, é muito chato. Foi uma das aulas mais chatas que eu tive. Agora eu vou falar um pouco das minhas matérias favoritas na faculdade, tudo relacionado ao marketing. E eu sei que eu acabei de reclamar de estatística, só que também as matérias, né, que eu mais gostava tinham um pouquinho sobre isso, porque é analisar métricas. E eu gosto muito disso porque você vai vendo que tudo tem um retorno. Então, você não precisa pagar na internet, num anúncio ou alguma coisa assim, não faz o seu conteúdo ser pior você pagar
para que chegue a mais pessoas, mas você tem que saber como fazer isso. Então, é muito legal você analisar as métricas, analisar engajamento, analisar por que tal post chegou a mais pessoas, qual o segredo, o que aconteceu aqui que deu certo, que não deu certo. Então, você analisar para fazer campanhas, para você conseguir fazer melhores campanhas, melhores posts e também um melhor conteúdo. Então, isso foi basicamente o que eu mais gostei na faculdade. Além das matérias relacionadas ao marketing, uma das minhas matérias favoritas foi Public Speaking, que é como falar em público. E isso é muito legal porque eu sou uma pessoa muito tímida e isso me ajudou também bastante no canal, uma desenvoltura melhor, como fazer a sua ideia chegar de uma forma mais fácil ao público. Isso é muito legal. Também a minha aula de persuasão. Então, gente, essas matérias são muito incríveis porque você vai vendo, tipo, o marketing, você vai vendo a psicologia por trás disso. Aliás, eu tive aula de psicologia, é uma das matérias eletivas, né, que eu escolhi, de psicologia e de psicologia espiritual. São matérias incríveis e eu sou apaixonada pela área de psicologia desde que eu estava, né, na escola. Era uma das minhas opções, ou psicologia ou jornalismo. Acabei entrando em jornalismo. Comunicação é realmente quem eu sou, só que psicologia é uma área que me fascina até hoje, que eu até penso em depois, quem sabe fazer uma faculdade nessa área também, porque eu gosto bastante. Uma outra coisa que também acaba mudando por ser sistema de ensino americano é a forma que você é avaliado. Então as notas são de 0 a 100 e no final do semestre você vai ter uma nota A, B, C, D ou F. E aí F você falhou, você vai ter que repetir a matéria. E aí você tem o D-, D, D+. Então é o A, sabe, A, B, C, D. E aí você tem o menos, o normal e o plus, que é o a mais. Então, você vai vendo, né? Tal nota que você tirou vai equivaler a tal letra, ou mais ou menos. E você vai ter o seu GPA. E o GPA é cumulativo. Então, ao longo da faculdade, você vai juntando o seu GPA, ou ele vai aumentando, ou ele vai diminuindo. E aí, quando você se forma com tal GPA. E aí, vai no seu certificado que você teve com esse GPA. E quando você for entrar em outra faculdade, isso também vai acabar pesando um pouquinho. Agora, sobre o estágio. Na faculdade que eu fazia, você tinha 2 meses de estágio obrigatório. E a faculdade que te ajudava a conseguir o estágio. Então, se você conseguisse um estágio sozinho, tudo bem, era só passar com a faculdade e eles assinavam para você e dava tudo certo. Só que a faculdade se encarregava de encontrar um estágio para você e te mandar para tal lugar e tudo mais. Então, isso é muito legal porque você não precisava ir procurar um estágio que a faculdade fosse aceitar, que eles também te aceitassem. Era muito mais fácil, a faculdade já te envia para a empresa, para onde quer que seja. O meu estágio obrigatório foi em Beirute, foram 2 meses de uma experiência totalmente nova e diferente para mim, eu gostei bastante, foi muito legal. É uma empresa que faz consultoria para outras empresas, então eles vendem esses pacotes de serviço. Então eu fiquei encarregada das redes sociais deles, de fazer campanhas publicitárias para eles, de como atrair novos clientes e mantê-los também. Então foi uma experiência totalmente nova, eu não sabia nada nessa área, eu ainda estava aprendendo, tendo essas matérias de marketing, de análise de métricas, e aí foi uma oportunidade muito boa de realmente estar lá e fazer uma campanha para eles, ver o que funciona, o que não funciona, porque quando você está aprendendo na teoria é uma coisa, mas quando você está realmente lá fazendo uma campanha e tem a chance de errar, você fica, meu Deus, não, como que isso funciona? Como que é melhor? Então foi uma experiência muito boa para mim, realmente só me deu certeza que eu queria continuar nessa área de marketing. E eu vou finalizar contando para vocês um pouco do meu TCC, que foi um trabalho que eu tive muito orgulho de ter feito e uma área que eu realmente gosto muito. Eu estava contando para vocês como eu gosto da área de psicologia, então eu acabei juntando um pouco de redes sociais e psicologia. O meu TCC foi focando em FOMO, que significa The Fear of Missing Out, que é um fenômeno existente agora por conta das redes sociais, que a gente tem medo de não estar nas redes sociais, de não sair com os nossos amigos, por medo de perder alguma coisa e não ser incluído. Então eu analisei esse fenômeno, FOMO e JOMO, The Joy of Missing Out. Qual é o fator bom de você realmente estar perdendo isso? Tipo, qual a felicidade de você perder esses momentos, às vezes,
e como isso está atrelado à saúde mental dos jovens libaneses. Então eu acabei fazendo uma análise, né, mais ou menos de como você se afastar das redes sociais acaba impactando na sua vida, na sua saúde mental. Se positivamente ou negativamente, porque a gente sabe que apesar de todos os benefícios das redes sociais, da internet, também há muitos malefícios, a gente acaba dependendo bastante, né, do Instagram. Às vezes a gente acaba buscando gratificação dos likes, das visualizações. E eu queria analisar esse fenômeno, né, de como que a gente deixa, às vezes, as redes sociais definirem como que a gente sente, como que a gente vê as coisas, né, além de nós mesmos, mas também ao nosso redor. E foi muito interessante fazer esse projeto, esse TCC, só que acabou sendo no começo da época de pandemia, então eu tinha um experimento social para fazer, de que as pessoas tinham que parar de usar as redes sociais por um certo tempo. Só que imagina, no começo da pandemia, quem que em sã consciência ia parar de usar as redes sociais? Então, eu acho que já tinha passado uns 2 ou 3 meses de pandemia, era comecinho ainda, e o pessoal não queria parar de usar as redes sociais, então foi um pouquinho complicado eu conseguir pessoas para participarem do experimento social e conseguir que as pessoas continuassem no experimento. Então sim, você topou parar de usar as redes sociais, só que eu tive gente que em 2 dias sem redes sociais já voltou falando, Fátima, eu não consigo mais. O meu experimento era 2 semanas sem redes sociais. Então, teve gente que acabou desistindo bem no começo, teve gente que conseguiu continuar, que terminou e que falou que realmente melhorou bastante sem as redes sociais. Então, o meu TCC foi sobre isso e aí acabou mostrando que realmente as redes sociais afetam sim a saúde mental das pessoas, só que a gente tem que lembrar que tem vários outros fatores. Então, eu não posso contar como se as redes sociais fossem o único fator que vai piorar a sua saúde mental, sendo que a gente estava no meio de uma pandemia, ainda estamos, né? A gente estava acontecendo muita coisa no Líbano, a situação econômica, um monte de outros fatores que acabam invalidando essa certeza. Então, uma coisa que eu aprendi na minha aula de estatística é que você tem que refazer várias vezes para você realmente ter uma porcentagem certa e você nunca vai chegar no 100%. Você pode chegar no 99 ponto alguma coisa, mas nunca no 100%. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse tipo de conteúdo. Se vocês tiverem mais alguma dúvida sobre esse assunto, é só deixar nos comentários. Também mandem lá no Instagram, me sigam lá, eu sempre coloco caixinhas de perguntas e aí eu vou poder responder dúvidas mais específicas de vocês também. E claro, não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com os amigos de vocês. Até a próxima!